A missão da missão, além disso, é, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, que foi meritória, né, o caminho que vocês traçaram para conseguir criar um partido. Vamos lembrar que o Bolsonaro, com toda a força política que tem, não conseguiu criar um partido. A gente já viu outros, né, movimentos políticos de criação de partido que não foram bem sucedidos. Como é que vocês conseguiram? São 500 mil de assinaturas, se eu não estou enganado, ou 1 milhão, me corrija aí, conseguiram chegar nesse número para a criação desse partido. E é MBL mesmo que vai chamar o partido? Me desculpa, me fugiu aqui. Missão, é isso? Missão, Missão, isso. Eu vou tentar resumir essa longa história, até para ser legal aqui para vocês, porque realmente o Bolsonaro tentou e não conseguiu, foi vexatório. Nós demos um pau nele nos termos mais recorrentes na internet, né? Ele disse que ia conseguir, ele começou a abrir esse partido, Aliança pelo Brasil, em 2019, contou com advogados, dinheiro, participação. Depois, inclusive, eu posso passar para você algumas informações de bastidor, porque nós fizemos a engenharia reversa do Aliança Brasil e descobrimos coisas interessantíssimas, membros de partidos políticos bem estabelecidos que nos bastidores tentaram ajudar o Bolsonaro a montar a aliança para dar um bypass no seu sócio partidário. Tem muita coisa que aconteceu ali, mas na prática eles tinham uma perda de fichas na casa dos 80%. O projeto foi todo muito montado, que é o que eu sempre falo, não adianta você ter quantidade se você não tem qualidade. O Bolsonaro tinha muita gente apoiando, o bolsonarismo é muitas vezes, ele tem muitas ordens de magnitude maior do que o Movimento Brasil Livre, mas nós somos mais inteligentes, mais organizados. É como comparar o mandato do Kim, vocês podem ter as suas discordâncias sobre a linha ideológica do Kim eventualmente, mas a gente não pode negar que ele tem mais relatórios aprovados que todos os deputados da direita, ele tem mais projetos aprovados, mais coautorias. Assim, é uma questão de produtividade. A gente é mais produtivo pela própria natureza nossa como grupo. Então nós falamos, nós não vamos cometer os erros deles, nós entendemos que nós tínhamos que montar um processo de coleta, treinando nossos coletores, falando a verdade para as pessoas e colocando muita tecnologia no processo. Outra coisa que nós fizemos ao invés de brigar com o TSE, como o bolsonarismo fez, trazendo teorias conspiratórias de que o TSE estava barrando a validação das fichas deles, e eles erravam as fichas. Eles faziam as pessoas coletarem as fichas de uma maneira errada, com os dados errados. A gente não. A gente foi lá e se consultou com o TSE. O que acontece é que a gente bateu todos os recordes para montagem de partido, a gente conseguiu, eram necessárias 547.043 assinaturas válidas no TSE, a gente validou já 590 mil fichas, ou seja, já passamos, mais do que necessário. Nós tivemos a menor perda da história, foi coisa de 26% de perda no processo como um todo. Era necessário montar o partido em 9 estados. Quanto tempo, Renan, que vocês conseguiram essas assinaturas? Das assinaturas até a validação, nós fizemos tudo isso em 1 ano e 7 meses. A lei obriga só a coleta serem pelo menos 2 anos. E depois você faz a validação. Nós fizemos tudo em 1 ano e 7 meses. Nós batemos todos os recordes para montar um partido. Como que vocês conseguiram, e assim, isso... didaticamente, para quem quiser montar um partido também, como é que vocês conseguiram reunir essas assinaturas? Porque, claro, o MBL, né, é um movimento conhecido, tem uma ampla divulgação ali nas redes sociais, mas não é fácil conseguir assinatura, como a gente falou do Bolsonaro. Qual foi a mágica aí? Pelo que não teve mágica, você tem que ter inteligência, como eu coloco, inteligência no processo. Uso de tecnologia, ter o partido público, o partido produzindo conteúdo e cativando os jovens a participar do processo de coleta, acompanhamento diário do processo de coleta, fiscalização diária, porque tem pessoas que querem fraudar, você pode ser vítima de fraude. O partido mesmo ser vítima de fraude, pessoas também podem ser vítimas de gente que falsifica assinaturas. Relação boa com o TSE, não relação boa no sentido patrimonialista da relação boa, né? A relação formal, correta, é entender o regramento e o funcionamento do TSE e dos cartórios, instruir os cartórios a como proceder com a validação das fichas, porque são milhares de cartórios eleitorais no Brasil, muitos não sabem como fazer isso, muitos não entendem como é que é o processo. Uma equipe jurídica sensacional, que nós tivemos que cuidar de mais de 11 mil processos, porque toda validação de ficha se torna um processo, um PJE dentro dos cartórios, isso vai para o TSE. É um processo muito grande, uma equipe logística sensacional. Então, todo mundo fala, montar um partido é um processo de dezenas de milhões de reais. Nós gastamos muito menos do que isso, e a dica para todo mundo, né? Naturalmente eu não quero que meus concorrentes montem partidos, não vou dar cursos para eles, mas a dica é, não seja óbvio e não pense que quantidade é tudo. Seria isso. A gente tem no Brasil, eu estava tentando pegar uma cola aqui rapidinho, eu vou falar de cabeça, tá uns 36, 40 partidos políticos.
o que que o MBL, o movimento, como é que chama mesmo? Desculpa. Brasil Livre. Não, Brasil o Livre. nome do partido. Missão. Eu vou decorar, eu prometo, até o fim do programa. O que que o Missão vai fazer de diferente, Renan, dos outros partidos que deveriam funcionar como um filtro, né, para lançar os candidatos? Você falou aí, né, fez críticas aí ao Ciro Nogueira, outros parlamentares ali do Centrão. Eles só se tornam candidatos porque tem partidos, né, que oferecem a legenda para isso. Depois também tem o eleitor que vota, né? Então a gente vê muita gente entrando na política por falta de filtro desses partidos. O que que o MBL, o Missão, vai fazer de diferente? Quais são os princípios de vocês para não virar mais do mesmo? Perfeito. Olha só, eu começo já, toda vez que me questionam, mas Renan, temos muitos partidos no Brasil. Nós temos no máximo 5 partidos políticos no Brasil. O que a gente tem são dezenas de cartórios que não tem nenhum esquema programático, não tem ideia, não tem vinculação ao programa. O que eu coloco para os espectadores aqui do Metrópolis é o seguinte desafio. Tente me falar qual é a diferença programática entre o PP, o PSD, o MDB, o Republicanos, o União Brasil, o PL, Podemos, o PSDB. Não existe diferença programática nenhuma. Todos eles são mais ou menos a mesma coisa e os partidos são apenas cartórios em que projetos políticos locais se inserem, obtêm uma autorização e fazem basicamente o mesmo jogo, que é participar das eleições, compram o voto na base social, na base popular, usam esse voto comprado para chegar numa posição, obtêm emendas de deputados federais, desviam um pedaço de emenda, esse dinheiro desviado é usado para financiar a campanha e a roda fica girando. São complexos, é um maquinário político de Centrão. Este aí é o grande problema político brasileiro e toda vez que falam em reforma política não citam isso, que é o maquinário da compra de voto da política brasileira. Quem toca esse maquinário? Não é o Nicolas e tampouco é a Erika Hilton, nem o Kim Kataguiri, que são políticos que têm voto de opinião. Quem toca isso são esses nomes que as pessoas se esquecem, que são os nomes do Centrão que dominam de fato a política brasileira. São essas centenas de Hugos Motas espalhados pelo Brasil, de Artures Liras, essas figuras que não têm posição para nada e que na prática se valem de um eleitor muito ignorante. Só para te falar, Andressa, nós podemos disponibilizar isso inclusive para você. Nós fizemos um estudo, existe uma correlação direta entre DH baixo e voto no Centrão. Portanto, quanto mais pobre, quanto mais analfabeta, quanto pior forem as condições sociais de uma população, mais a chance dessa população votar no candidato do Centrão. Em geral, o cara de direita fala, vai votar no de esquerda. Ou de esquerda fala, não, ele é ignorante votar de direita. Não, as pessoas mais humildes vão votar no candidato do Centrão. E por quê? Porque o Centrão, vamos ser honestos, compra voto. Compra voto é compra de voto ao longo do próprio mandato. Um vereador fica dando sapato pro eleitor, dá caixa d'água pro eleitor, dá saco de cimento. Quem tem essa base de vendedores de voto e compradores de voto são esses caras do Centrão. Isso não é política, isso não é partido político. Pra mim, esses caras tinham que ser fechados, esses caras são criminosos. Eu tô falando real, é um bando de criminoso que administra esses partidos políticos no Brasil, tá? Esses caras mantêm o Brasil na mais absoluta pobreza. E eles falam, não, o jogo político é assim, assado. A Missão vem a ser um partido com programa. Quem tem programa no Brasil? Eu odeio o PT, mas o PT tem um programa, ele é um partido da esquerda. Eu odeio o PSOL, mas ele tem um programa, ele é um partido de esquerda. Eu posso falar, qualquer coisa da Rede Sustentabilidade, que nem existe como partido na prática, mas eles têm um programa. Talvez o Novo tenha um programa para além de puxar o saco do Bolsonaro, né? Ele já teve um programa, um programa liberal. Nós temos um programa muito claro, está no nosso estatuto, nenhum político nosso não pode seguir o nosso programa. Nós temos uma linha muito clara, se a pessoa não gostar da linha política nossa, não entra no partido. A gente não está querendo fazer amigos, a gente está querendo construir companheiros de batalha, que é muito diferente de fazer amigos e ficar trazendo, traga um político genérico para cá, não queremos políticos genéricos, e isso é ser partido político. Partido político então já... você é parte. Já explica pra gente qual é a missão do Missão, qual é o alinhamento do Missão, para quem desejar entrar no partido. Alguns pontos muito claros. Primeira coisa, nós queremos fazer uma guerra, um combate ao crime organizado. E quando eu falo a guerra ao crime organizado, eu não estou citando aqui uma metáfora, nada. É literalmente uma declaração de guerra do presidente da República, estipular que os faccionados, especialmente as lideranças do crime organizado, sequer brasileiros são, ou seja, a implementação de uma tese do pensador jurídico alemão Günther Jacobs, que chama direito penal do inimigo, que é a ideia de que, cara, faccionados, membros de grupos terroristas e congêneres, não são detentores de direitos fundamentais e preceitos básicos que cidadãos comuns brasileiros como eu e vocês temos e devemos ter. Agora, quem é faccionado, não. Um faccionado não pode. E você tem que ter um direito muito duro, muito firme e muito célere, muito rápido com ele. Para que a gente tome
o Estado brasileiro retome os territórios que estão na mão do crime, coisa de 20 e poucos milhões de brasileiros, 23 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo crime organizado, insira os mais pobres economicamente na economia formal brasileira, libertando eles desse jugo. Ou seja, você não consegue levar serviço público numa região dominada pelo Comando Vermelho. Então não dá para ter até o presidente da República, boa. né? A gente deu uma reportagem aqui na minha coluna do meu colega André Chalders mostrando que o presidente da República precisou pedir autorização para o Comando Vermelho para poder entrar numa localidade aí em São Paulo, né? Você vê o absurdo que se chegou, né? Quando o Estado reconhece, né, que ele não manda mais naquele lugar, e se o presidente da República precisa pedir autorização, chegaram a esse ponto, imagine o cidadão que mora ali, né? Exatamente, e assim, isso aconteceu na favela do Moinho, aqui em São Paulo. Praticamente é um lobby, não praticamente, né, assim, sem querer elogiar aqui, mas alguns jornalistas estão denunciando isso faz tempo, né, que há um lobby muito claro com ONGs e com instituições que já estão atuando no Poder Legislativo e no Poder Executivo para cuidar dos interesses carcerários dessas facções. Então, o nível de infiltração, eu gosto de falar assim, existe a infiltração horizontal, que é a territorial. Você olha um mapa de maneira horizontal aqui e você vê as áreas do Comando Vermelho, ADA, PCC, etc. Agora existe infiltração vertical. E qual é a infiltração vertical? É nas instituições. Comando Vermelho entre instituições no Rio de Janeiro já. Agora o PCC, todo mundo sabe que tem promotor que tem relações estranhas com o PCC, você tem políticos com relações estranhas com o PCC está tentando infiltrar juízes para prestar concurso, o PCC tem nomes, eu vou colocar aqui, né, enfim... Sou eu falando, né? Naturalmente, o programa que não se responsabiliza. Todo mundo sabe que o PCC tem uma estranha relação com o Porto de Santos. Então, essas coisas acontecem aqui e esses caras têm que ser extirpados da vida, do convívio brasileiro. E o termo tem que ser extirpado, ou presos ou mortos em conflito, como tem que fazer com qualquer organização que é terrorista. Segunda coisa, que nós ele temos prendeu aqui nas regiões... nesse contexto, Renan? É nesse contexto. Prender um ator é a ideia de que sim, você só vai combater faccionário ou prendendo, ou, se ele resolver revidar, levando a óbito. Não existe outra forma de enfrentar um grupo terrorista ou uma facção criminosa. Porque essa ética que eles possuem uma ética muito particular. É uma ética muito pior. É uma ética que uma menina que vive numa comunidade, numa favela, se uma menina bonita ela chama a atenção de um traficante, vamos dizer, o destino dela não será muito bacana se ela tiver uma opinião própria sobre isso. As pessoas que vivem sob o jugo deles, se não pagarem o serviço que eles agora estão oferecendo de gás, de internet, o destino de um comerciante não será muito bacana. Qualquer um que não submete a eles não tem um destino muito bacana. Não há democracia, não há Estado de Direito nas áreas comandadas pelo crime organizado. Então esses caras têm que ser destituídos das posições deles numa guerra. E numa guerra ou você prende ou você mata. A ideia de que eu vou reabilitar um comandante do Comando Vermelho ou um membro, um contador do PCC será reabilitado. É uma ficção que foi criada. É uma ficção que tem na cabeça dos brasileiros. E essa ficção tem que ser retirada. A ficção que fica lá, Instituto Igarapé com a Ilona Zabó, Fórum Nacional de Segurança Pública, apareceu uma atriz da Globo e falou, viva Rio. Isso é papo furado, a gente está acreditando nesse papo furado há 30 anos e os caras estão ocupando nosso território. Mas isso é só uma faceta. A missão da missão, além disso, como eu falei para vocês do Ciro Nogueira, como eu falei do Centrão, é mudar o sistema de incentivos que faz com que a política brasileira seja apenas um instrumento de roubo. Por exemplo, todo mundo sabe que um deputado vira deputado porque ele vai obter no fim do dia recursos para o partido, recurso de fundo partidário e fundo eleitoral, e emendas que ele vai mandar para a base e vai sustentar um ciclo vicioso de compra de voto e de propina e financiamento de aliados com dinheiro sujo. Essa é a base da política brasileira. 90% da política brasileira acontece nesses termos. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, especialmente nos interiores. Nós temos que mudar o sistema de incentivos. O sistema de incentivos tem que mudar. Um prefeito, ele não pode chegar lá sem nenhum indicador, sem uma meta de saneamento básico, de educação, de segurança, e aí ele vai para uma reeleição. Não dá para um prefeito ir para uma reeleição sem ter cumprido uma meta básica e o partido dele ser premiado com um fundo partidário eleitoral, porque esse prefeito depois apoiou um deputado. Um prefeito que não cumpre meta, ele tem que ter os direitos políticos dele cassado. E na forma de incentivo, nós temos que fazer com que os melhores prefeitos do Brasil... Aí sim, um prefeito que trouxe indicadores objetivos de resultado para o município, ele gera recursos para o fundo partidário do partido, ou ele está, vamos dizer, autorizado a receber emendas, ou que seja, temos que alterar o sistema de incentivo da política brasileira, senão a gente vai ter uma desigualdade regional bizarra, né? Os piores gestores públicos estão nos lugares com os piores DHs, mantendo as pessoas mais pobres, e a gente não altera isso.
E aí, paralelamente, esses estados mais pobres elegem senadores, que é desproporcional pela lógica federativa do Senado, deputados que também são desproporcionais porque a divisão é errada. E aí o Brasil produtivo fica na mão de um Brasil improdutivo e corrupto, que é o Brasil do Ciro Nogueira. E ainda querem falar pra gente que a gente tem que apoiar o projeto do Tarcísio, tem o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai mudar o Brasil com alguma coisa. Ele vai mudar o bolso dele. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.